Fala pessoal, dando continuidade aí ao review da edição definitiva do Homem-Aranha, tenho aqui em mãos o mais recente volume, que é o volume 12. Será que vale a pena a aquisição dele? Temos histórias aqui repetidas, eu vou falar onde saiu todas essas histórias e um resumão aqui dessa obra. Então vamos conferir se vale a pena ou não? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Pra quem não sabe, né, a edição definitiva, essa do Homem-Aranha, tem as histórias em ordem cronológica desde o número 1 do personagem. Então é bem interessante para quem está acompanhando, como é o meu caso, né, você poder ver todo o desenvolvimento do Aranha desde o começo, ó. Nessa específica, ele pega a fase ainda de 1979. Ops! Na verdade, pega a fase de 1977. Acabei adiantando um pouquinho aí para vocês. E aqui também marca a continuação da fase do Len Wein no título principal do Homem-Aranha. Lembrando que ele substituiu o Gary Conway, né? Então a gente tem a continuação que vimos na edição passada. Lembrando que o Len Wein, ele tinha uma experiência, ele já estava há mais de 1 ano e meio trabalhando com a Marvel Team Up, então ele não era um cego aí que apareceu do nada no Homem-Aranha. E se você está chegando agora, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal do HQzaço para dar aquela força e também participe de nossas redes sociais, dos nossos grupos de promoção e grupos de bate-papo que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curtiu esse volume aqui, ficou com vontade de adquirir, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo, que sempre tem cupomzinho de desconto para ajudar você a economizar. Então vamos ver como ficou essa edição. Só uma pausa rapidinha nesse vídeo para eu dar uma dica aqui muito importante de colecionador para colecionador. E é claro que eu estou falando da Evolukit, desenvolvida para facilitar a sua vida. A estante montante, ela possui um sistema de montagem e desmontagem muito prático, que permite a melhor adequação às suas necessidades e preferências. Então você pode fazer uma estante só de mangá, só de formato americano, só de ônibus, depende da sua coleção. E devido à sua alta resistência à carga, ela é ótima para colecionadores de livros e principalmente nós, de quadrinhos. Afinal de contas, né, nós compramos diversos capa dura, diversos ônibus e ela é bem resistente. Toda a minha coleção tá aqui nessas Evolukit. Ah, e não esqueça o cupom exclusivo do HQzaço. Quando você for fazer sua compra no Evolukit, use o cupom HQzaço5 que você ganha 15% de desconto à vista ou 5% de desconto a prazo e pode parcelar em 8 vezes sem juros. Então não se esqueça, a Evolukit tem as melhores estantes para sua organização de mangá e quadrinho. Eu utilizo há anos, então fica a dica aí do HQzaço. Então vamos dar uma olhadinha como que ficou a capa, né? O material em capa dura. Eles escolheram aqui uma edição bem legal também. Um capítulo bem legal, na verdade. Como capa dessa edição número 12. A lombada ela continua, né, naquele padrão. Só que as cores elas diferem bastante. Tem esse tom meio vinho que eu tô vendo aqui da minha coleção ao lado. Só que algumas estão mais claras, mais escuras, mas não é algo que me atrapalha aqui. Depois eu vou tirar uma fotinho e eu posto lá no Instagram. E aqui temos aqui tudo que compila nessa edição. Aliás, o preço de capa dela tá saindo R$ 205,90, tem 480 páginas e pega a fase, como eu falei, de 1977. Então temos primeiro a Amazing Spider-Man número 167 a 173, que saiu pela editora Abril em 1992 na Teia do Aranha. Então faz tempo, né? Uma anual do Homem-Aranha número 11, que saiu mais recente na Epic Collection número 6 do próprio Homem-Aranha. Temos a Marvel Team Up número 56 a 64, que a maioria aqui dessa Marvel Team Up, ela saiu pela RGE em 1982. Faz tempo, né? Porém, temos aqui algumas da Marvel Team Up que saíram na Epic Collection número 7. Então já eu vou falar sobre essas histórias. Então quem está colecionando a Epic Collection, nós temos aí umas 3 repetidas mais ou menos. Tem um capítulo do Nova, número 12, que saiu na coleção histórica do Homem-Aranha, número 8, em 2014, pela Panini. E fechando, Peter Parker, número 4 a 11, que também saiu pela editora Abril, em 1992, na Teia do Aranha. Então vamos abrir, mesmo esquema, né? Nenhuma novidade aqui, ó, todos esses nomes, olha só os nomes que fazem parte desse encadernado, ó. Len Wein, Bill Mantlo, Ark Goodwin,
Gary Conway, Chris Claremont, só isso, ó, Sal Buscema, também John Barney. Então são nomes de peso pra galera que curte aí quadrinhos. O sumário com os capítulos tudo certinho. Tem uma coisa aqui diferente que eu vou mostrar pra vocês em relação ao capítulo também. Pode ficar meio estranho aí, a galera pode não entender muito bem o motivo disso, mas eu já vou explicar pra vocês. Uma introdução pro Len Wein, muito boa. Não pule as introduções, por favor. E aqui já começa as histórias, ó, com a capa, né? Padrãozão, né? Essa capa em inglês e a história aqui logo em seguida. Primeiro, nós temos o comecinho do título do Peter Parker, né? Com um grande plano do Abutre, com Ark Goodwin no roteiro e Sal Buscema na arte. Só isso que vocês vão encontrar no primeiro capítulo. E tem todo um esquema com o desejo de alguns de se tornarem o novo chefe do crime, né? Como a gente viu, o Rei do Crime, ele deu uma saidinha, digamos assim. Então vão surgindo novos inimigos e o modo como o Abutre aparece aqui é bem interessante. Então já é um belo ponto positivo esse primeiro capítulo dessa história do Homem-Aranha. Olha essa arte, tá bem louca, né? E nessa fase do Len Wein, nós conseguimos perceber alguns destaques da sua preferência, como o próprio J. Jonah Jameson, voltando aí com um personagem aí que a gente já viu, que é o Esmaga-Aranha. Ele tinha aparecido nos primeiros volumes dessa edição definitiva, quem está colecionando vai lembrar, então é interessante você ver essa volta do Esmaga-Aranha aqui, achei bem legal. E o Len Wein, ele tenta também explicar algumas pontas soltas das fases anteriores, né? Como o caso do clone do Aranha. De uma maneira, digamos, mais ingênua e não tão convincente, ele tenta fechar o caso aí pro leitor. Olha que legal. O destaque aqui do Esmaga-Aranha aqui, achei muito bom. E nas Marvel Team Up, né, você sabe que Marvel Team Up são alguns crossovers do Homem-Aranha, principalmente com alguns personagens aqui da Marvel. E nessa específica nós temos o Bill Mantlo e Sal Buscema, olha os nomes que tem aqui no encadernado, galera. E aqui a grande atração é o encontro do Homem-Aranha com o Demolidor. Uma história aí que temos como vítima os cabeças de 2 jornais. E vale lembrar que nessa época o Homem-Aranha e o Demolidor, eles tinham, digamos, ações meio parecidas. Eles tentaram até deixar um pouco a personalidade do Demolidor parecida com o do Homem-Aranha. Depois eles foram modificando isso com o passar dos tempos. Você que está lendo a edição definitiva do Demolidor, você consegue associar essa semelhança entre as duas fases. Olha, pessoal, essa história aqui, ó, que ela começa bem aqui do Peter Parker, Espetacular Homem-Aranha, é uma história republicada que nós vimos no volume 7 da edição definitiva, onde só mudam 3 páginas. Ou seja, só essas 3 páginas que temos aqui desse capítulo. Então você pode estranhar, ué, o capítulo começa aqui, já termina aqui, coisa estranha, né? Mas essa foi uma decisão da Panini, né, para não repetir história no próprio título da edição definitiva. Eu acho que foi legal, acho que seria besteira eles repetirem a mesma história. E por que eles fizeram isso? Tudo isso para termos a volta do Morbius, que agora sim no próximo capítulo nós temos ele completinho, né? Mas ele voltou de uma maneira diferente. O Morbius, ele voltou sendo controlado, então nesse capítulo vai explorar isso, que é um dos personagens também bem importante, principalmente para esse início do Homem-Aranha. E nessa próxima Marvel Team Up, nós temos como inimigo o Samurai de Prata e o retorno também da Viúva Negra. Não é nada demais, é uma boa aventura. O destaque aqui fica com o Chris Claremont, que é um cara que eu acho fantástico na questão do roteiro, embora ele não tenha me seduzido, digamos, nesse capítulo específico. E aqui, ó, nós temos uma história bem investigativa, onde nela aqui nós temos a ajuda do Nova para combater aí com o Homem-Aranha, para tentar descobrir
o verdadeiro assassino aqui de um caso. Então eles vão colocando vários suspeitos na mesa e o leitor ele tenta adivinhar junto também o que está rolando. Então uma das grandes atrações é o Nova aqui surgindo com o Homem-Aranha. E agora em mais um crossover, né? Não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, esses Marvel Team Up tem diversos crossovers. Então se você gosta de ver vários personagens da Marvel interagindo com o Homem-Aranha, né? Novamente falando, pessoal, vocês vão curtir demais essa edição e também as anteriores que já estavam seguindo essa onda. Então aqui é colocado o modo de agir de dois personagens bem diferentes, que é o Motoqueiro Fantasma e o Homem-Aranha. O Motoqueiro Fantasma é um personagem também que eu curto bastante, então já deu para perceber, né, que as ações não se batem, então vai ser explorado isso nessa história específica. Agora até a Vespa ela faz a sua aparição, e o legal daqui é também a origem, ou melhor, a aparição de um novo vilão, e o modo como eles contam a origem dele foi o mais legal em relação a esse capítulo aqui. Então é um vilão que não foi tão explorado no universo Marvel, mas é uma das melhores histórias em relação à origem de vilão. E por falar em vilão, aqui aparece um dos mais interessantes da Marvel, na minha opinião, que é o Super Screw. E é lógico que a gente vai ter a participação do Quarteto Fantástico, né? E também da Miss Marvel. É uma história cheia de porradaria, muito boa. Olha aqui o Super Screw aparecendo com todos os seus poderes. Outra que merece destaque é essa daqui, que é uma história que envolve manifestações, protestos e luta envolvendo um campus e com a participação do Tigre Branco. E para quem leu recentemente aí a Epic Collection do Punho de Ferro, aqui se repetem duas histórias, mas são duas histórias excelentes. Nela aqui um desafiante aparece para se vingar do Punho de Ferro. E o Aranha aqui ele não é o grande protagonista, mas ele tá nessa aventura. Então desse jeito, dessa maneira de ordem cronológica, eles resolveram inserir essa história. Então bem legal. Você que tá aí com a mente mais fresca, né, com a leitura do Punho de Ferro, como é o meu caso, você vai lembrar dessa história aqui fácil. E voltando a falar o lance de protestos, nessa fase a Tia May, ela tá bem ativa, com cartaz e tudo, querendo lutar por seus direitos. Desde o começo do encadernado a gente vê esse modo de agir dela. E nessa ela vai dar uma dor de cabeça aí para o Homem-Aranha para variar. Outra história que eu acho que merece destaque a falar sobre ela, nós temos uma das participações mais legais no volume, que é de alguns membros dos Inumanos. E assim, né, essa como as outras é uma aventura bem dinâmica, né? Encadernado total todo aqui, ele é bem dinâmico e com a cereja no bolo essas participações especiais, né? Mas nada muito importante para a história do personagem do Homem-Aranha. Nada que acontece aqui, pelo menos nesse volume 12, vai ficar marcado com a gente fala, nossa, você lembra aquele volume 12 que aconteceu aquele fato super histórico? Não, são histórias mais de participações, umas aventuras mais avulsas, mais legal para quem está acompanhando nessa ordem cronológica do personagem, né? Como é o meu caso. Então esse é bem um resumão que vocês têm desse volume 12, me agradou ele sem dúvida. Extra, nós só temos apenas aqui, ó, uma arte original da página 1 do Marvel Team Up, número 62, por John Barney e Dave Hunt. Mais um excelente volume, galera, tô curtindo demais. Quero que chegue logo, deve estar para sair o volume 13, vou comprar. Quem está fazendo essa coleção sabe, né, da grandeza desse título. A questão desse acabamento é um acabamento de luxo, eu sei, é um quadrinho mais caro, também sei disso. Usa um papel melhor, capa dura, que acaba encarecendo, queira ou não. Mas é uma das riquezas aqui, eu diria, da minha coleção. Tanto questão de conteúdo, questão de acabamento. Tô curtindo demais essa edição definitiva, volume 12 do Homem-Aranha, e é lógico que eu recomendo. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo o que você tá achando dessa edição definitiva do Homem-Aranha. Você tá fazendo, o seu bolso tá aguentando? Pra mim, né, eu sempre falo em diversos vídeos que pra mim essa é um dos melhores formatos, né? Ao lado dos formatos em capa cartão, tipo Epic Collection, que eu gosto muito. Mas o fato aqui de ser
principalmente esse papelzão aqui que eu curto bastante. Valoriza a arte, pelo menos pra mim. É uma edição, um personagem que eu curto bastante. Tô colecionando sim, pretendo colecionar até onde a Panini lançar. Se inscreva no canal do HQzaço, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!